Esta é a parte 5 de uma série de vídeos que trata da estimação por intervalo de confiança. Nesse vídeo especificamente, nós vamos tratar de uma estimativa para a proporção conservadora, para a proporção P de uma população. Esse exercício nós resolvemos no item anterior. A diferença é que no vídeo anterior nós calculamos uma estimativa otimista e agora nós vamos calcular uma estimativa conservadora para o intervalo de confiança. Vejamos. Numa pesquisa eleitoral foram entrevistados 1.560 eleitores, sendo que 312 declararam que iriam votar no candidato A. Com uma confiança de 95%, faça uma estimativa para a proporção de eleitores da população que votarão no candidato A. Então, a estimativa para construir um intervalo de confiança, a estimativa genérica, é esta aqui. É o P da amostra menos o Z-score, que multiplica raiz quadrada de P, que multiplica 1 menos P dividido por N. Então, a gente faz isso mais ou menos. A questão aqui é qual o valor que nós vamos colocar no lugar do P. Se a estimativa for otimista, como nós vimos no vídeo anterior, no lugar deste P, a gente põe o próprio P da amostra, ou seja, fica o P chapéu, P com circunflexo, que é esse mesmo P aqui. Entretanto, se a estimativa for conservadora, no lugar deste P, nós vamos colocar 0,5 e aqui nós vamos colocar 0,5 e ficamos da seguinte maneira. Então aqui a gente tem o 0,5 e o 0,5 porque a nossa estimativa do item B é uma estimativa conservadora. Então, para a gente resolver esse exercício, precisamos dos dados do nosso problema. Vamos lá. O nosso N é 1.560 porque é o tamanho da amostra. Z é a quantidade de pessoas que responderam à pergunta de interesse do item. Portanto, o nosso X é 312. A confiança é o nosso gama, 95%. Eu escrevo 0,95. Faltou essa informação aqui. Se o nosso X, que é o nosso objeto de interesse, que é a quantidade de pessoas que vão votar no candidato A, é 312, e o nosso N é 1.560, então o nosso P, ou seja, a proporção de pessoas da amostra que dizem que vão votar no candidato é 312 dividido por 1.560, que vai dar 0,2, que corresponde a 20%. Ainda nós não conseguimos resolver, aplicar o nosso intervalo de confiança, porque nós não temos o valor do Z. Mas com o valor do gama, que é a nossa confiança, a gente consegue descobrir o valor do Z indo na tabela de distribuição normal. Então, tabela de distribuição normal, eu tenho que o gama é 0,95, eu divido por 2, porque a tabela que nós estamos usando mostra apenas metade dos valores. Então, a gente vai fazer o gama dividido por 2, que dá 0,475. Temos que descobrir qual é o Z, tal que a área, ou seja, qual é o Z, tal que a probabilidade deste Z seja igual a 0,475. Aqui a gente está indo mais rápido, porque com detalhes nós já vimos como que obtém o Z na tabela da distribuição normal padrão para o mesmo valor, o vídeo número 4. Então vamos lá, a gente vai na tabela, acha o 0,475 e vê qual é o Z cuja área corresponde a 0,475, é 1,96. Então voltamos para o nosso problema e encontramos aqui o nosso Z. Então já temos N, P, já temos o P da amostra, já temos o nosso Z. Podemos substituir todos os valores no problema. Está aqui. Agora pode surgir uma dúvida, de onde apareceu esse 0,5 aqui? Explico. Vou pegar isso aqui. 0,5, 1 menos 0,5. Isso aí. 1 menos 0,5 é 0,25. Então nós temos aqui raiz quadrada de 0,5 que multiplica 0,5 dividido por N. N é 1.560. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25 dividido por 1.560. Raiz quadrada de 0,25 dá 0,5. E raiz quadrada de 1.560 não dá exato, então eu preferi não calcular neste momento. Então eu deixei dentro da raiz, 1.560. Eu também podia pensar
nessa expressão aqui da seguinte maneira: raiz quadrada de 0,5, que multiplica 1 menos 0,5, dividido por raiz quadrada de n. E o n é 1560. Ou seja, eu optei por fazer uma raiz só em tudo, mas podia fazer duas raízes que dá na mesma. Bom, explicado onde veio o 0,5, continuemos o nosso problema. Eu poderia também resolver aqui, mas eu decidi multiplicar isso aqui por 2, só para chegar numa fórmula mais simplificada que pode nos ajudar a resolver os próximos itens. Então, se eu multiplicar o de cima e o de baixo por 2, e o de cima e o de baixo por 2, nós temos 1 sobre 2 raiz de 1560. Agora, eu posso pegar isso aqui e multiplicar vezes 1. Aqui embaixo tem 1, eu multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Isso aqui é uma fração, né? Se eu fizer essa multiplicação, eu fico com 1,96 sobre 2 raiz de 1560. Por que eu fiz isso? Porque eu quero chegar nessa forma simplificada da margem de erro para a estimativa conservadora. Ou seja, quando eu tenho uma estimativa conservadora, a margem de erro é apenas o z dividido por 2 vezes a raiz quadrada do n. Bem simples, ó. Eu pego o z e divido por 2 vezes raiz quadrada do n. Então, por isso que eu optei por não fazer a conta. Eu só queria mostrar essa forma mais simples de utilizar a margem de erro. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer a conta. 1,96 dividido por 2 vezes raiz quadrada de 1560 dá 0,0248. Então, se eu quero o meu intervalo de confiança, eu vou fazer o meu P mais ou menos a minha margem de erro, que é 0,0248. Então, eu vou subtrair a margem de erro e vou somar a margem de erro. E chego neste valor e o problema está resolvido. Portanto, o nosso intervalo de confiança para estimar a proporção P da população de pessoas que vão votar naquele candidato A com a margem de erro de 95% é esse intervalo aqui, que posso escrever também na forma de porcentagem. Então, a proporção pode ser, com uma margem de erro de 95%, está entre 17,5% e 22,5%. Eu arredondei aqui. Como é que a gente dá essa resposta? Afirmamos com uma confiança, aqui é conservadora, né? Afirmamos com uma confiança 95% que o intervalo 0,1752 até 0,2248 abarca a proporção de eleitores que pretendem votar no candidato A. Ou seja, a probabilidade desse intervalo capturar o verdadeiro valor da proporção na população é de 95%. Agora, na mídia tradicional, quando eles vão veicular essa informação, eles dão a mesma resposta de forma um pouco diferente. Eles dizem assim: segundo o Instituto de Pesquisa tal, o candidato A tem 20% das intenções de voto. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 1.560 eleitores e a confiança da pesquisa é de 95%. Aqui a gente não deu a margem de erro porque a gente deu um intervalo. E eles dão a margem de erro, mas não dão intervalo. Dá na mesma, né? Lembrando que esses 2,5 pontos percentuais é o valor arredondado, porque na verdade seria 2,48 pontos percentuais. Vamos continuar resolvendo o item C, D e E do nosso problema. Então, a pergunta A era a estimativa otimista, no vídeo 4. A pergunta B é a estimativa conservadora, acabamos de resolver. E agora a pergunta C é: obtenha a amplitude dos intervalos anteriores. Então, a amplitude é a distância do menor até o maior valor, ou seja, na verdade é a diferença do maior até o menor valor. Então, na otimista, eu tenho 0,2198, que é esse menos esse, que eu cheguei no 0,0396, esta é a amplitude. Na conservadora, eu tenho 0,2248 menos 0,1752, que dá 0,0496.
E aí, a questão D, que é o que nos importa mais. Qual estimativa é mais precisa? A mais precisa é aquela que tem a menor amplitude, que o intervalo é menor. Para ficar bem fácil de entender isso, pense na seguinte situação. Está passando uma pessoa na rua, você olha e tenta fazer uma estimativa para a idade dela. Você diz assim, ela tem entre 19 e 21 anos. Você está sendo bem preciso. Por quê? Seu intervalo entre 19 e 21 anos é um intervalo pequeno. Então você está sendo bem preciso. Agora, se você não quer ser preciso, você quer ser conservador, portanto, você quer correr menos risco de errar, você pode dizer, não, aquela pessoa lá tem entre 15 e 25 anos. Nesse caso, você está sendo conservador, porque você está fazendo um intervalo maior, porque você não quer, porque você quer correr menos risco de errar. Então essa é a diferença fundamental entre o otimista e o conservador. No otimista, o intervalo vai ser menor, e no conservador, o intervalo vai ser maior. Seguindo aqui o nosso problema. Então a resposta é no otimista. Qual estimativa tem maior margem de erro? Então, ó, aqui é a otimista e nessa aqui é a conservadora. Portanto, a resposta é qual estimativa tem maior margem de erro? A estimativa conservadora. Então, na estimativa conservadora, a margem de erro é maior, o intervalo tem maior amplitude, o intervalo é maior. Consequentemente, ela é menos precisa. Na otimista, ela vai ser mais precisa, porque a margem de erro é menor e, consequentemente, a amplitude do intervalo também é menor. Então, o objetivo principal dessa parte 2, da parte 5 dessa série de vídeos, é nós estudarmos a relação entre margem de erro, precisão e intervalo de confiança entre as estimativas conservadora e otimista. É isso aí. Agora fique com a jornada da gatinha Frida estudando estatística.